Alô, galera! Aqui é o Lucas Feitosa. Tá no ar o Rádio F, o podcast que conecta ciência, esporte e cidadania direto da Universidade Federal de Alagoas. Esse projeto incrível é organizado pelo Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do Instituto de Educação Física e Esporte. E tem mais, a produção é toda feita pelos monitores da atividade Práticas Corporais com Informação, do programa Esportes na UFAL, com apoio do edital 05-2024, e duas bolsas institucionais de graduação. E no episódio de hoje, vamos mergulhar no fascinante universo da fisiologia do exercício e descobrir como a ciência pode turbinar o desempenho humano. O destaque vai para a LAPEFIM, o Laboratório de Pesquisa em Fisiologia e Metabolismo, que investiga como o calor e o metabolismo da amônia impactam o rendimento dos atletas. E para deixar esse papo ainda mais especial, temos a honra de receber informações do professor doutor Eduardo Seixas Prado, a mente brilhante por trás desse projeto que promete revolucionar o jeito como entendemos o corpo em movimento. Então, prepara o fone, ajeita o volume e vem com a gente. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa de ponta em fisiologia do exercício, hein? Sejam todos bem-vindos. Para começar, vamos transmitir aqui algumas informações fornecidas pelo professor, que nos passou de forma textual, devido à incompatibilidade de horários existente entre nós, monitores, e o professor Eduardo. O projeto surgiu logo após a conclusão do doutorado do professor Eduardo. Ele descobriu algumas lacunas que ainda existiam no metabolismo da amônia e no exercício, fazendo com que o objetivo principal do laboratório fosse conhecer o efeito do exercício no calor, no metabolismo de amônia e desempenho atlético. Vocês sabiam que a logomarca do projeto possui uma explicação incrível? Sabe qual? Fica ligado que ao decorrer do episódio iremos te contar. Não sai daí, hein? Então agora nós vamos dar continuidade ao nosso podcast com o convidado Henrique. Henrique, tudo bem com você? Tudo certinho. Quais são os desafios de estudar o metabolismo e o desempenho físico em ambiente quente? Eu acho que os principais desafios são, como todo pesquisador brasileiro enfrenta, né? Financeiro primeiro, né? O maior de todos. Mas para a pesquisa propriamente dita, primeiro, você precisa ter o ambiente quente. Por mais que nós estejamos no Nordeste, nós precisamos controlar a temperatura ambiente, ter ali um mínimo de controle de umidade, essas outras coisas, que não dá para a gente fazer em um ambiente outdoor para poder manter ali a qualidade da pesquisa. Então, a gente precisa ter uma câmara térmica. E nós fizemos uma no laboratório, né? De maneira, claro, muito rudimentar, simples, mas que ela cumpre o seu papel efetivamente. Esse é um desafio, né? Controlar o ambiente. O outro desafio é a gente conseguir os reagentes necessários para poder fazer as coletas de sangue e fazer as análises bioquímicas. Esse é um ponto realmente que gera muita dificuldade, porque normalmente são reagentes muito caros e são equipamentos que a gente vai precisar manipular que a gente não tem tanta prática. Então você acaba tendo que, entre aspas, queimar muito dinheiro até que se treine os monitores, a equipe, de maneira muito acertada para que quando a gente realmente chegar na coleta propriamente dito, a gente não está errando e tendo perda amostral, enfim, são esses complicadores que tem para poder fazer pesquisa no calor, especificamente com o metabolismo, né? E a gente já utiliza um método um pouco menos invasivo, a gente já utiliza sangue capilar, que em relação ao sangue venoso ou arterial, ele não precisa de alguém especializado na enfermagem, na medicina, para poder fazer a coleta. Nós, de educação física, conseguimos fazer sem precisar de participantes externos e depender realmente da boa vontade, dos horários de outros pesquisadores e outros atuantes para a gente dar andamento à nossa pesquisa. Você pode compartilhar alguma história de sucesso que ilustra o impacto desse projeto? Rapaz, eu acho que
a maior aplicação do nosso projeto, assim, que me dá muito orgulho, foi quando o nosso professor, né, o nosso chefe do laboratório, o Eduardo Prado, foi para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, e lá eles atuaram, né, como um braço do laboratório de proteínas da Unirio, durante todo aquele evento gigantesco que a gente conhece, né? As Olimpíadas são uma coisa realmente completamente fora da curva para o esporte mundial, ainda mais acontecendo aqui no Brasil. Então, o professor Cameron ficava responsável pela nutrição de alguns atletas e análises bioquímicas em cima disso. E como um dos auxiliares, o professor Eduardo, estava ali naquele meio e ia fazendo esse controle, né? E apesar de que a gente imagina que os atletas de alta performance, X ou Y, vão estar utilizando muitas suplementações e tudo mais, é curioso que eles não fizeram esse uso indiscriminado de suplementação. A maioria recebia alimentação. O controle dietético era feito através realmente da alimentação pura, e os que necessitavam, que tinham algum déficit, que precisavam realmente suplementar, eles suplementavam com um suplemento hospitalar, porque isso garante a qualidade daquele suplemento. Veja, nós estamos falando de um evento mundial onde todos os olhos estavam voltados para o Brasil. Os atletas brasileiros, em nenhum momento eles poderiam ser pegos em qualquer situação de doping. O doping, ele não é somente caracterizado através da, como eu posso dizer, ingestão ou o uso de qualquer ergogênico ilícito pela lista da UADA, de forma consciente. Ele pode também cair, né, um atleta, mesmo que ele não saiba que ele está colocando aquela substância que é proibida pela lista da UADA no corpo dele. Por exemplo, saiu uma notícia de um atleta recentemente que teve relações com seu marido ou namorado, e ela foi pega no exame antidoping, sendo que era ele que usava, mas pela troca de fluidos corporais, ela também caiu no antidoping quando ela foi competir o Mundial do Ironman na Nova Zelândia, o 70.3. Então veja que é muito complicado, e as análises bioquímicas estão extremamente avançadas. Então até uma coisa que você não colocou no seu corpo querendo pega, então fica muito complicado. Então você precisa fazer esse controle com grande cuidado. Então por isso optou-se pelo suplemento hospitalar, para garantir essa qualidade, que não vai ter nada inesperado, e não se fez aquele uso demasiado que se imagina que você tem que estar usando suplementação à torta direita. Se você não tem necessidade, somente a alimentação já resolve, e você conseguia ver atletas brasileiros performando extremamente bem durante as nossas Olimpíadas aqui no Rio. Então, quais são os principais resultados e conquistas alcançados até agora, particularmente para você também? Assim, para mim, especificamente, é o meu trabalho de TCC, né, que ele é sobre o desempenho cognitivo motor de bombeiros militares submetidos a exercício de fogo real, entendeu? Apesar de ser esse nome grande, é basicamente uma simulação de combate a incêndio, onde a gente olha o metabolismo dos bombeiros militares e tenta observar quais são as alterações no desempenho dele durante essas atividades, e correlacionar com, por exemplo, nosso metabólito chave ali, central, né? Nossa pergunta central, né? Qual o papel da amônia nessa interação toda do desempenho? Hoje nós temos ali um projeto que conta com 2 alunos de mestrado, né? Então vai se desenrolando dessa forma, né? Nós geramos publicações em revistas científicas
internacionais com bons fatores de impacto e tudo mais. E geramos também pesquisa de ponta em relação à educação física com o metabolismo, né? Que é uma coisa não tão comum da gente ver o aluno de educação física tendo esse interesse, esse viés, esse olhar mais forte realmente para a bioquímica, para o metabolismo, para essa pesquisa realmente básica do metabolismo, da fisiologia do indivíduo. Inclusive, vocês, além de publicarem internacionalmente, têm parcerias internacionais, né? Isso, nós hoje temos uma parceria, primeiro, com a Unirio, né, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, me desculpe, e a Universidade de Toronto. O orientador do meu orientador, né, o professor Cameron, ele hoje atua pela Universidade de Toronto, num laboratório específico, que eu não vou me recordar o nome agora, e a gente tem essa ponte, esse link para a gente estar fazendo pesquisa, para a gente ir desenvolvendo melhores trabalhos, né, com dados muito bem coletados e com aparelhos extremamente modernos do Canadá, da própria Universidade de Toronto, para a gente ir escrevendo as nossas teorias, por assim dizer, aqui no Brasil, né? E conseguir fazer essa troca, né? Já que lá tem um ambiente frio, aqui a gente tem um ambiente quente e vai conseguindo fazer essas relações e pensamentos e conjecturas todas que cientista gosta de fazer. Então, Henrique, caso algum dos ouvintes tenha interesse, como ele pode entrar em contato com o laboratório, como ele pode encontrar o professor e também os demais que participam do projeto? De segunda a sexta, tem participantes do projeto no laboratório, né? De quarta a sexta-feira, o professor Eduardo, ele está no laboratório, salvo algumas exceções, questões de agenda. E segunda e terça-feira, os monitores mais antigos, né, como eu e alguns outros, estão lá. E em alguns outros dias, em horários assim diferentes, tem um outro monitor, né, do projeto especificamente fixo, que está lá para atender o pessoal. Para poder fazer uma avaliação, só chegar lá, falar com a gente, pede o link de agendamento das nossas avaliações, agenda o horário e o dia que você quer e a gente está lá para poder fazer a sua avaliação física. A gente faz uma avaliação antropométrica, metabólica simples com os recursos que a gente tem e pressão arterial, glicemia, cetose. Então a gente faz esse pequeno controle, né? Faz até termografia, por exemplo, em caso de algum paciente que ele esteja ali com um processo inflamatório agudo, a gente também está tirando foto para poder a gente ver se existe também alguma relação da termografia com a temperatura superficial corporal com lesões. Então, quem quiser, quem tiver interesse, só aparecer no laboratório, né, no LAPEFIM, na pista de atletismo. É o primeiro laboratório assim que você entra, onde tem uma porta com uma grade, né, e tem escrito LAPEFIM na porta. Só bater lá, que a gente está sempre lá para atender o pessoal. Henrique, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade, tá? Não só a sua, como também a do nosso professor Eduardo Seixas, que nos permitiu falar um pouco sobre esse projeto para que principalmente as pessoas do nosso instituto o conheçam. E agora vamos para a minha parte favorita. Por que a logomarca do LAPEFIM é tão bacana? Abre já a capa desse episódio e fica ligadinho nas informações que o Matheus vai te passar a seguir. Algo que chama bastante atenção no grupo de pesquisa é a sua logomarca. Ela foi criada a partir de uma figura central, com a imagem de um ciclista, mas que representa as vias metabólicas do ciclo de Krebs, uma roda da bicicleta, e o ciclo da ureia, a outra roda da bicicleta. Produtos dessas vias são direcionados à cabeça do ciclista, representando o alcance de metabólitos tóxicos, a amônia, por exemplo, que podem afetar o funcionamento do sistema nervoso central, prejudicando o desempenho esportivo. Esse prejuízo do desempenho pode ser visualizado pelo desenho imitando um sarcômero, que fica por trás ou ao redor da figura do ciclista. E assim, encerramos mais um episódio repleto de conhecimento, trocas de experiências
e reflexões importantes sobre o tema de hoje. Foi um prazer compartilhar essa conversa com vocês. E se você quiser sugerir temas, fazer perguntas ou simplesmente continuar esse bate-papo, fique à vontade para nos contatar. Queremos que esse espaço seja cada vez mais construído com vocês. Este episódio foi produzido pelos monitores Morgana Stephanie e Lucas Mateus, do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta enviar no e-mail radioifufal@gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima.